Olá, alunos, eu sou o professor Rômulo. Estarei trabalhando com vocês nessa videoaula que está relacionada à disciplina de Lógica e Matemática Computacional, ok? Em especial, nós estamos trabalhando a unidade 04, cujo tópico da unidade 04 são tabelas verdades, ok? E neste contexto, nesta aula 02, eu estarei trabalhando um pouco com vocês sobre a construção da tabela verdade. Como é que nós começamos a realizar o processo de construção de uma tabela verdade, ok? Esse é o nosso objetivo de hoje, da nossa videoaula de hoje, ok? E nessa videoaula, a princípio, eu estarei dividindo ela em 3 etapas com vocês. Na primeira etapa, seria a etapa 01, eu estarei trabalhando com vocês o processo de construção da tabela verdade, dando alguns conceitos, algumas definições, ok? Logo após, estarei trabalhando com vocês a tabela verdade, utilizando os operadores de conjunção AND e o operador de disjunção OR. Como é que nós fazemos para nós montarmos uma tabela verdade com o conectivo AND e o conectivo OR? E finalizando essa videoaula, estarei trazendo para vocês o operador verdade de negação, que é o NOT. Em muitas literaturas será apresentado como NOT, ok? Com relação então à construção da tabela verdade, tá? Eu vou trazer aqui para vocês o seguinte. No quadro aqui, as tabelas verdades, nós temos colunas e nessa coluna nós colocamos primeiro as proposições, quantas forem necessárias, ok? Então é o seguinte, eu posso ter uma tabela verdade, onde nós colocamos as proposições, ok? Posso colocar aqui proposição A, proposição B, proposição C, proposição D e assim por diante, ou seja, eu posso ter N proposições, ok? E eu também posso colocar as operações. Eu posso ter operação 1, 2, 3, 4, 5 e N operações, ok? Deixa eu só acertar um pouco aqui. Vamos lá. Proposição 1, proposição 2, proposição N, ok? Posso ter aqui uma operação 1, uma operação 2, uma operação 3 e uma operação N, ok? E aí, nessa proposição, como é que nós trabalhamos? Nós utilizamos valores 0 ou 1. 0 para falso e 1 para verdade, ok? Então, em muitas literaturas, vocês estarão encontrando como 0 ou 1, F ou V, ok? Então, vamos lá. Nas colunas, nós colocamos primeiro as proposições, quantas forem necessárias, ou seja, proposição 1, 2, 3, 4, 5, N proposições, e em seguida as operações lógicas, operação 1, 2, 3 e operação N, N operações, ok? E já nas linhas, nós podemos colocar tanto os valores V ou F, quanto os valores 0 ou 1, ok? Então, olha só que exemplo que ficou. Nessa tabela verdade, nós temos aqui uma coluna 1, 2, seria uma proposição 1, proposição 2, proposição X. No meu caso, eu tinha colocado uma proposição N, operação 1, operação 2, operação 3, até uma operação N, ok? E nas linhas, tá? Nós colocamos os valores V ou F, 1 para verdade e 0 para falso, ok? Ou FV, tá? Bom, então nós vamos começar então a trabalhar a tabela verdade utilizando os conectivos AND e os conectivos OR. Em algumas literaturas, vocês vão encontrar como conectivo de disjunção AND, ok? Que seria o conectivo E. Em outras literaturas, com conectivos de disjunção OR, ok? Então vamos lá. Com relação ao conectivo AND, eu, professor Rômulo, sempre gosto de trabalhar o conectivo AND
como o conectivo operador de multiplicação, ok? Então vamos lá, se eu coloco aqui 0 vezes 0, me daria 0, 0 vezes 1 me daria 0, 1 vezes 0 me daria 0 e 1 vezes 1 me daria 1. Ou seja, substituindo para falso e falso me dá falso, falso e verdadeiro me dá falso, verdadeiro e falso me dá falso e verdadeiro me dá verdade. Vamos conferir então? Verdadeiro e verdadeiro eu tenho como verdade. Verdade e falso eu tenho como falso, falso e verdadeiro eu tenho como falso, falso e falso eu tenho como falso. Em muitas literaturas, o pessoal pode encontrar o seguinte: será verdadeiro, vou até colocar aqui, ó. Será verdade apenas quando ambas as operações forem verdade. Então, neste caso, será verdade apenas quando ambas as proposições forem verdade. Ok? No caso aqui, ambas as proposições. Ambas as proposições são verdades para o operador conectivo AND. Então, ok? Ou operador de conjunção, apenas será verdade quando ambas as operações forem verdade. Por um outro lado, nós temos aqui o operador de conjunção, de junção OU, ok? Regra do professor, o OU eu entendo como mais, com uma exceção. Vamos lá. 1 ou 1 me dá 1. 1 ou 0 me dá 1. 0 ou 1 eu tenho como 1. E 0 ou 0 eu tenho como 0. A única exceção é o seguinte, 1 mais 1 daria 2, mas neste contexto eu colocaria como 1. Regra do professor, será falso apenas quando ambas as proposições forem falsas. Então, olha só, será falso apenas quando ambas as proposições forem falsas. Então, vamos lá. Verdade ou verdade me dá verdade, verdade ou falso me dá verdade, falso ou falso verdadeiro me dá verdade, falso ou falso me dá falso, ok? Então, esse daqui é um resumo do operador de junção OR. Vamos ver o que diz aqui. O conceito do operador lógico OU é uma operação que retorna verdade se pelo menos uma das proposições envolvidas forem verdadeiras. Olha só, caso contrário, retorna falso apenas se ambas as proposições forem falsas. Então, vai retornar falso apenas se ambas as proposições forem falsas. Se eu tiver pelo menos uma operação, uma proposição como verdade, o meu retorno é true. Ok? Então, dando continuidade, nós temos aqui o operador verdade de negação not. Note que é o seguinte, o primeiro operador que nós vimos foi o AND, o segundo operador foi o OR, e agora o terceiro operador é o NOT. Ok? Em muitas literaturas, nós podemos encontrar como um apóstrofo, ou esse tracinho aqui, ok? Ou um tracinho assim. Geralmente, esses três tipos de denotações nós encontramos nas demais literaturas, ok? Então, vamos lá. O operador, o conectivo lógico NOT significa não, ok? É o seguinte, é uma operação que inverte. Então, vamos lá. Se eu tenho 0, qual é o contrário de 0? 1. Se eu tenho 1, qual é o contrário de 1? 0. Se eu tenho verdade, qual é o contrário de verdade? Falso. Se eu tenho falso, qual é o contrário de falso? A verdade. Ok? Então, neste contexto, ele inverte todo o cenário.
do valor de verdade de uma proposição. Se a proposição for verdadeira, o not torna falso. Se for verdadeira, o not torna falso. E se for falso, o not torna 1. Caso contrário, se for falso, o not torna verdadeiro. Então vamos lá. Nós temos aqui uma tabela verdade, onde nessa tabela verdade nós temos uma P1, que é uma preposição 1 a, uma preposição 2, um operador 1, um operador 2, ok? Então vamos lá. Verdade, falso, verdade, falso. O contrário de verdade qualquer, falso. O contrário de falso, qual é? A verdade. Olha só, operador 2, o not de B. Qual é o contrário de verdade? Falso. Qual é o contrário do falso? Verdade. Ok? Então, este é um exemplo de utilização, de aplicação, onde nós podemos aplicar o operador not. Trouxe para vocês aqui um exemplo, ok? Nós temos aqui, então, uma tabela verdade, onde nós temos uma preposição 1A, uma preposição 2B, um operador 1, operador 2, operador 3, operador 4, ok? Então, vamos lá. Verdade, verdade, falso, falso, verdade, falso. O A and B seria verdade e verdade. Eu tenho verdade, verdade e falso eu tenho como falso, falso e falso eu tenho como falso, falso e falso eu tenho como falso. Regra para o and será verdadeiro, será verdade apenas quando ambas forem verdade, ok? Então, olha lá, será verdade apenas quando ambas forem verdade. Para o operador ou será falso a regra apenas quando ambas as operações forem falsas. Quando ambas forem falso, ok? Então vamos lá. Verdade ou verdade me dá verdade, verdade ou falso me dá verdade, falso ou verdade me dá verdade, falso ou falso me dá falso, ok? E como é que eu faço o contrário, a negação, o operador lógico, a negação disso daqui? O contrário de verdade qualquer é falso, o contrário de verdade qualquer é falso, o contrário da verdade como é que é falso, o contrário do falso é verdade, ok? E como é que eu faço a negação desse daqui? O contrário de verdade é falso, o contrário de falso é verdadeiro, o contrário de falso é verdadeiro, o contrário de falso é verdadeiro, ok? Então, como nosso último exemplo aqui de um conectivo not, nós temos aqui então uma tabela verdade, onde nós temos uma preposição 1A, uma preposição 2B, um operador 1, que seria a negação de B, um operador 2 e um operador 3, ok? Então vamos lá. O contrário de B, o contrário de V qualquer é falso, o contrário de falso qual é? Verdade. O contrário de verdade, qualquer é falso. E o contrário de falso, qualquer é verdade. Opa! Primeiro nós vamos misturar então o contexto and. O contexto and, a regra é o seguinte: será verdade apenas quando ambas forem verdades. Ok? Então vamos lá. É verdade? É verdade? É verdade. Mas o contrário de verdade, qualquer, falso. Verdade e falso. É falso. Deixa eu só acertar aqui. Verdade e falso me dá falso. Agora, o contrário de falso, eu tenho como verdadeiro, falso e verdadeiro eu tenho como falso. O contrário de falso é verdade. Falso and falso eu tenho como falso e o contrário de falso eu tenho como verdadeiro. Vamos para o segundo contexto aqui, ó. O A and not B. O A and not B. Então, vamos lá. Verdade ou falso eu tenho como falso. Verdade and verdade eu tenho verdade, falso and falso eu tenho como falso e falso and falso eu tenho como falso, ok? Então, a regra básica do not seria o contrário. O contrário. A regra do and, eu sempre digo que é a regra da multiplicação. A regra do ou, eu sempre digo que seria a regra do soma, com uma exceção. 1 mais 1 daria 1. Ok? Verdade ou verdade me dá verdade. O demais, verdade ou falso
me dá verdade, falso, falso ou verdade eu tenho como verdade e falso ou falso eu tenho como falso, ok? Então, alunos, essa foi a nossa videoaula, a videoaula da unidade 04, em específico da aula 02. Gostaria de agradecer a participação de vocês e espero vocês na nossa próxima videoaula. Então, alunos, até logo!